Lucas fez a ministração baseada na unidade usando família, né, como modelo. E a gente tinha comentado já de falar em vários aspectos. A gente falou como corpo, já falou como corpo de Cristo. Falamos agora como família, vou falar sobre hoje com mais detalhes. Um outro modelo é a Trindade. A própria Trindade é um modelo de unidade, talvez o modelo de unidade, né, efetivo. Não é à toa que Jesus, quando ora em João 17, 23, né, ele ora: Pai, que, assim como eu e tu somos um, que eles venham a ser um também, né, e que sejam aperfeiçoados na unidade. Ou seja, essa unidade, assim como a Trindade é um, né, nós também temos que ser. E existe essa questão da Trindade no casamento, né? Desculpa, não da Trindade, da unidade no casamento. A gente vai ver isso justamente em Gênesis 2, 24, né, que é o texto base para isso. Mas vale lembrar que também nós somos seres trinos, né? Corpo, alma e espírito. Então, eu vou hoje abordar basicamente essa questão da Trindade e do casamento, aproveitando já que o Lucas fez essa introdução com a família, usando Noé, inclusive, no exemplo de ontem, mas tem tudo a ver conosco, até porque nós somos, né, esposa de Cristo. Então, tem todo esse aspecto. Cristo é o cabeça da igreja, né? Efésios vai falar muito sobre isso, Efésios 5, 25 em diante, vai falar muito sobre a questão do casamento e associando Cristo com a igreja. Ok? Então, para a gente poder entender isso de uma forma mais detalhada, não tem como você não falar de Deus, obviamente, a gente vai falar dele, né? Até porque quando você pega o texto que nos interessa, quando você pega Gênesis 1, 26, deixa eu ver se eu tenho aqui, não tenho, mas já coloco, né? Gênesis 1, 26, que ele vai falar: façamos. Inclusive tem um debate nessa questão do façamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança. Com quem que ele estava falando, né? Ele estava falando com ele mesmo ou com os anjos, né? Que é o grande debate. O texto diz assim: também disse Deus, Elohim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, quando ele fala que façamos, né, o grande debate é: com quem que Deus está falando? É com ele mesmo, na Trindade, ou ele está falando com os anjos, que é uma discussão que os rabinos, por exemplo, colocam. Não, Deus aqui não está falando com a sua Trindade, né, no seu próprio ser, está falando com os anjos. Só que tem um problema. Deus é um ser de qualidade única, não há outro como ele. Ele é único. Inclusive tem atributos que são só dele, né? Onisciência, onipresença, onipotência, autoexistência, ele existe por si só, ele tem vida por si só, né? Fora todos os atributos nobres de perfeição, né? Amor, bondade, benignidade, justiça, santidade, que ele tem ao máximo. Então ele é a fonte de todas essas coisas, na verdade, né? O conceito de bondade vem dele, o conceito de amor vem dele, e ele sempre existiu. E ele é infinito, né? Deus é um ser infinito. Nós somos seres finitos. Na verdade, toda a criação é finita, né? O universo mesmo. Agora subiram, né, o James Webb lá para, né, fazer imagens do universo. E é interessante que a primeira dessas imagens, né, sobre o universo, que é como um grão de areia, se pegar uma imagem gigante que já tem lá várias constelações, galáxias e tudo mais. Eu vi uma declaração de um dos cientistas analisando a foto, e ele fala assim: olha, é maravilhoso olhar a criação. É como se a gente estivesse olhando o início de tudo, porque está olhando o passado, né? Está olhando longe. Então, eles assumem que teve um começo. Ou seja, o universo teve um início. E se tem um início,
não pode ser eterno no sentido infinito, né? Inclusive, esse é um dos motivos que a gente, quando você tem a noite e você olha para a noite e está escuro, porque se o universo fosse eterno, não poderia estar escuro, pois já teria tempo suficiente para que as luzes de todas as estrelas, todo o universo, tivessem viajado e você nunca teria uma noite escura. Teria que ser tudo claro. Então, só o fato da noite ser escura já denota que o universo tem um tempo finito e não infinito. Não sei se eu fui claro, eu sei que é um pouquinho mais complicado do que parece, né? Mas se é eterno, você já teve tempo suficiente para que a luz viajasse e inundasse, né, a Terra com essa luz, a ponto de você não ter uma noite escura. E nós temos, né? Então, isso muda tudo. Outra questão também que você vê é que tudo que foi criado, né, não somente tem limite, mas tem, por essência, por ser finito, por maior que seja um ser criado nesse universo, ele não se compara a Deus, não dá para comparar com Deus. Por isso, quando você lê Jó, né, deixa eu até botar, eu sei que alguns aqui já conhecem, que eu já citei bastante, mas eu quero pegar Jó, 2 textos, Jó 4:15 ou 18, deixa eu ver, 4:18, saúde. Jó 4:18 diz assim: eis que Deus não confia nos seus servos, e aos seus anjos atribui imperfeições. Deixa eu botar um outro, Jó 15:15. Eis que Deus não confia nem nos seus santos, e nem os céus são puros aos seus olhos. Parecem afirmações assim muito fortes, né? Ou seja, Deus atribui aos seus anjos imperfeições, quer dizer que nem o céu é santo aos seus olhos? Não, não é, porque só Deus é santo. Só Ele é. Então, tudo que é criado vai ter o quê? Pode ser santificado, pode ser consagrado, mas não tem santidade na sua essência. O único que tem santidade na sua essência é o próprio Deus. Só Ele tem. Por isso que tudo que é criado por Ele, de alguma forma Ele vai santificar, como santificou a criação, por meio do Filho, né? Porque o Filho é santo, Ele usou a lei das primícias, né? Se as primícias são santas, toda a massa o é. Então, Ele cria todo o universo por meio do Filho. Porque fazendo tudo por meio do Filho, Ele santifica toda a criação, né? Lembra, se as primícias são santas, toda a massa o é. Então, tudo começa pelo Filho. Por isso que Ele é o primogênito da criação, por isso que Ele é chamado assim. Mas só isso já denota que Cristo, por si só, não pode ser criado. Porque se fosse um ser criado, também teria que atribuir santidade. E Jesus é santo por natureza. Não é à toa que Ele é unigênito do Pai. Então, Ele não pode ser criado, Ele é a santidade própria para a criação. Por isso que tudo foi feito por Ele e nada do que foi feito sem Ele se fez. Então, quando Deus cria o universo, incluindo os céus, porque os céus estão dentro desse universo, naturalmente, Ele está santificando tudo. E se são seres criados, por que o texto diz que aos seus anjos Ele atribui imperfeições? Porque tem limite de conhecimento. O meu conhecimento e o seu são finitos, certo? Mas à medida que o tempo passa, por isso que o tempo é importante para nós. À medida que o tempo passa, você vai aprendendo mais e mais, né? Você não recebe uma carga de informação do dia para a noite. Tem um processo, né? E mesmo que você recebesse, a tua memória é limitada, a tua mente é limitada em uma série de aspectos. Já Deus não, tem uma mente infinita, né? Então, por exemplo, eu brinco bastante, se eu e você fôssemos para a Alemanha, né? Não sei se você sabe falar alemão ou não, mas provavelmente não. E a gente estivesse andando numa praça, e nessa praça está escrito assim, não pise na grama, mas em alemão. Ok? E eu e você, como turistas, decidíssemos por algum motivo cortar pelo caminho mais rápido e passássemos pela grama, em frente à placa, inclusive.
e o guarda do outro lado visse, o que ia acontecer? Ele ia chegar para você e dizer assim, olha, né, em alemão provavelmente, né? Ia dizer, olha, você é louco, você acabou de cometer uma infração. Foi voluntária ou involuntária? Involuntário. Por quê? Porque você não conhecia. Foi por ignorância. Você não sabia o que estava escrito ali. Você podia até deduzir, mas não tinha como saber. Podia estar ali uma propaganda e você não sabia, podia ser qualquer outra coisa, né? Então, foi um erro involuntário? Foi. Por que motivo? Falta de conhecimento. Por isso que o texto diz, aos seus anjos atribuem imperfeições. Por quê? Porque os anjos, por mais que cresçam, não têm conhecimento infinito. Então, eles podem errar. Errar como? Por ignorância. Porque tem duas formas de você errar. Ou você erra involuntariamente, ou você erra voluntariamente. Por isso que iniquidade é um pecado voluntário, que é mais complicado, que é o caso do querubim ungido de Ezequiel 28, né? Perfeito eras os teus caminhos, quando foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ou seja, um pecado voluntário. Então, não dá para você comparar seres criados com o próprio Deus. Tudo bem? Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando Deus fala assim, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, se você assumir que ele está falando com a corte celeste, com os anjos, você tem um problema aí. Porque você está colocando Deus de classe única, um ser único, no mesmo pacote dos anjos. E fica esquisito. Pode não parecer esquisito para você, mas eu vou fazer um exemplo para você. É tão absurdo você comparar Deus com a sua criação, que é como se comparássemos nós com as amebas e com os vírus. É tão absurdo você dizer assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, como se eu chegasse para vírus e amebas, façamos um ser a nossa imagem e a nossa semelhança. Não dá para comparar. Existem similaridades? Existem. São seres vivos, né? Tem células, uma ou outra, né? Porque algumas são unicelulares, mas, sabe, a comparação é muito pequena. Não dá para você comparar. Deus é um ser que é infinito. Como é que você vai comparar o infinito com seres criados finitos? E botar no mesmo pacote? Não dá. Por mais que você queira ser gentil, né, é ilógico. Não é à toa que Deus fala que a terra e os habitantes da terra, para eles, são como nada. Porque não tem como comparar, gente. O próprio universo, perto dele, é nada. Por isso que, numa linguagem antropomórfica, ele fala assim, olha, eu meço os céus com com a palma da minha mão. Não que Deus tenha uma mão, né, e segurando o universo com uma mão de fora. Até porque o que está mais fora? Fora de onde? Ele é o onde. Ele é tudo. Então, não dá para comparar isso. Por isso que, quando você fala, pega o texto de Gênesis 1, 26, você diz assim, não, Deus está falando com os anjos. Não pode, gente. Não dá para comparar. É mais ridículo do que a minha comparação de nós com, sabe, amebas, vírus e bactérias. É muito... porque dá para comparar, né? Porque são seres finitos com seres finitos. Deus não tem, é um ser infinito comparando com seres finitos. Não dá para comparar. É outra classe de comparação. Por isso que Deus não pode estar falando com sua corte celeste. Ele tem que estar falando com quem? Com Ele mesmo. No aspecto da Trindade. Por isso que no versículo 26 para o 27, depois que ele fala, né? Façamos o homem a nossa imagem, você vai ver 3 vezes o termo criou. Criou Deus, pois o homem é a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Por que criou 3 vezes? Na minha concepção, é uma dica dessa manifestação trina que a gente vê na Bíblia inteira, né?
de Pai, Filho e Espírito Santo. E é interessante o seguinte, quando você pega a palavra aqui para homem, é Adão. Né? Está falando de Adão ali. Vamos lá. Adão. Não ficou tão bonitinho como eu queria, mas está bom. Quebra um galho. O termo Adão, né? Esse termo, só para lembrar, não é só do homem. Isso aqui é o termo para homem e mulher. Se você duvida, Gênesis 5:2. Né? Vamos lá. Gênesis 5:2. Homem e mulher os criou, né? Macho e fêmea os criou, e os abençoou, e lhes, plural, lhes chamou pelo nome Adão, no dia em que foram criados. Então, Adão, claro que originalmente fala do homem quando é criado, né? Mas o termo, você pega Gênesis 5:2, fala dos dois, tanto o homem quanto a mulher. São ambos chamados de Adão, antes da queda. Perceba que o nome da mulher só vai se tornar Eva depois da queda, não antes. E como é que eles são diferenciados? Eles são diferenciados de homem e mulher, mas ambos são Adão. Por isso que o termo Adão evoca, né, o primeiro homem criado, mas evoca também a humanidade. Por isso que na Bíblia, muitas vezes, nos chama de filhos de Adão. Filhos do homem, filhos da humanidade. Né? Por isso que Adão sempre tem essa colocação. E é interessante esse nome. Quem que dá o nome? Quem que chama? O Criador, certo? É Deus que dá o nome. Por que Deus dá o nome? Porque sempre quem tem autoridade nomeia. Está deixando claro o seguinte, olha, a autoridade é minha. Eu criei você, então eu dou o nome para você. Então, essa questão de nomear sempre evoca autoridade. Sempre tem uma autoridade. O reino dos céus não é socialista, como alguns acham. Tem hierarquia. Sempre teve. A partir do próprio Deus. Ele já define hierarquia. Até mesmo no casamento de dois iguais, tem hierarquia. A gente sabe disso, né? Vou falar disso daqui a pouco. Então, a hierarquia é fundamental. Até porque, por que tem que existir essa hierarquia? Porque para manter a unidade, em algum momento, vai ter que ter submissão. E a submissão vai ter que ser aquele que tem autoridade. Então, por isso que Deus é a última palavra. Todos, em última instância, somos submissos a Ele, concordando ou não. E aquilo que o Gessé já falou também, não existe submissão onde há concordância. Porque é fácil você concordar quando você também tem o mesmo pensamento. Então, não é uma submissão. Na verdade, é uma projeção do seu próprio pensar. Agora, quando tem um confronto, um conflito de pensamentos, aí você tem que se submeter e você entender, peraí, não, ele ou ela tem uma autoridade superior à minha nessa posição. Então, a minha vontade deixa de lado. Assim é com Deus. Quando Deus dá uma palavra, a ordem é dele. Onde vem o pecado? Justamente quando a gente vai contra. Né? Justamente o fato de ir contra que vai gerar esse problema todo. Né? Então, quando Deus dá o nome, Ele já está dizendo, olha, quem manda sobre vocês sou eu. Eu sou autoridade sobre vocês. E aí Ele entrega a autoridade da terra para Adão, para o homem. Né? Para o ser humano, na verdade, para todos, né? Homem e mulher, mas Ele evoca o cabeça como homem. Como Ele faz isso? Lembra, Ele entregou os animais, tudo. Por isso que Ele leva Adão para dar nome para os animais. Por quê? Para que os animais soubessem quem manda na terra. Quem manda na terra é Adão. Por isso que Adão vai dar nome para cada um dos animais. Porque quem tem autoridade sobre, nomeia. Sempre assim.
Por isso que você vai receber um novo nome, né? Uma pedrinha branca com um novo nome, para fechar o ciclo dessa... Hoje nós estamos no espírito de adoção, mas vamos nos tornar filhos efetivos, gerados. Por isso que tem 2 termos em Romanos 8 para filhos. Você tem um termo para filho por adoção, e o outro termo, né, que é teknon, que é filho gerado. Por que gerado? Porque você tem um corpo novo. É como se você fosse gerado pelo próprio Deus completamente. Você já foi gerado internamente, mas vai ter essa transformação completa depois do teu ser, né? Por isso que, por exemplo, quando ele faz aliança com Abraão e com Sara, ele muda o nome dos dois. Porque ele está dando o quê? Autoridade sobre. Né? E ele está dando o nome de quem? Dele, da família. Você pode ver que ele acrescenta, né? O nome de Deus, lembra? Para quem não lembra, Yud, Rei, Vav, Rei. Ele vai pegar esses 2 reis, um vai botar em Abraão, outro vai botar em Sara. Lembrando que o rei fala da graça, né? Ele bota a graça em Abraão, bota a graça em Sara, simbolicamente falando, e coloca do nome dele sobre Abraão e sobre Sara, e renomeia, porque tem autoridade sobre. Afinal, ele está criando uma nação para ele. Então, tem todo um aspecto aí, né? E é interessante porque esse nome Adão tem tudo a ver com Deus. Lembra? Fomos criados à imagem e semelhança. Imagem e semelhança são termos ali relacionados, por exemplo, um termo está relacionado à sombra de. Você foi criado à sombra de Deus. Ou seja, nós, seres humanos, num sentido figurado, né? Não na sombra no seu sentido falta de luz, mas no seu sentido de que você é uma projeção de uma imagem maior, real. Isso que a sombra é, né? Quando você tem uma sombra aqui, da minha mão, por exemplo, ela não tem os detalhes, todas as características da minha mão, mas ela tem a forma, por exemplo. Eu consigo dimensionar isso e perceber isso pela sombra, até o movimento. Então, a sombra é uma projeção de algo muito superior, muito maior. O ser humano é uma sombra de Deus. Por isso que o termo é tselen, no hebraico, criado, né, a imagem e semelhança. Você é como se fosse sombra. Por isso que quanto mais próximo da fonte de luz você tiver, maior será a sua sombra, maior será a sua projeção, mais parecido com o original você vai ser. E é muito curioso isso, porque quando o anjo Gabriel vem falar com Maria e vai falar da concepção, qual é o termo que ela usa? Desculpa, que o anjo usa. Ele fala, a sombra do Senhor e virá sobre ti. Ou seja, aquilo que é concreto vai projetar, porque, lembra? A imagem dele nesse universo tem que ser projetada. Não comporta no universo finito quem Deus é na sua essência. Então, ele vai projetar aquilo que é possível. E Jesus é, né, a plenitude da divindade habita sobre ele. Ele é a plenitude da divindade aqui. Né? Ele é a manifestação visível do Deus invisível. Então, quando diz que a sombra do Senhor vai vir sobre você, ele está evocando novamente Adão. Por isso que Jesus é o segundo Adão. Né? Essa manifestação física que nós temos de Jesus. Né? Porque uma coisa é Cristo, a outra é Jesus. O Jesus passa a existir a partir da concepção em Maria, mas o Cristo sempre existiu. O Jesus é o quê? É a manifestação visível do Cristo que sempre existiu. Né? Esse é o mistério de Cristo oculto em Deus, que a gente costuma falar. Que os anjos começaram a aprender a partir da obra, né, de Cristo e da igreja, que a gente viu em Efésios 3. Lembra? O mistério outrora oculto em Deus, desde a eternidade, manifesto agora por meio da igreja, e não é só para os homens, para principados e potestades nos reinos celestiais, ou seja, nem os anjos, nem os seres celestes sabiam de tudo isso que nós
também descobrimos, por meio de Cristo, antes de Cristo encarnar e fazer sua obra, e vir com isso a igreja. Eles tinham noção pelos profetas, mas como isso ia acontecer exatamente, nem eles sabiam. Por isso que o texto diz, conhecidos agora. Ou seja, eles aprendem com o tempo. Mesmo os anjos aprenderam com o tempo. E estão aprendendo. Porque não são seres perfeitos, lembra? São seres criados. E essa questão da imagem de Deus, só uma brincadeirinha que a gente costuma fazer, porque existe um vínculo entre o Aleph e o nome de Deus. Não só porque o Aleph é a letra número 1, né? Aleph é a letra primeira do alfabeto hebraico. E Deus sempre é o número 1. Mas também por causa de uma curiosidade, que você já conhece, alguns de vocês já sabem bem, mas só para lembrar, né? O nome de Deus, cada letra tem um valor. Então aqui 10, 5, 6, 5. Né? Isso aqui dá 26. Muito bem. O que é o Aleph? O Aleph é a junção de um iod com outro iod e um vav no meio. Então, o Aleph é a junção de 3 letras, que vale 10, essa vale 10 e essa vale 6, que dá 26. Além disso, você tem uma manifestação trina aqui. Por quê? Porque você tem 3 componentes que compõem a letra do Aleph. O Aleph é a única letra que não tem uma linha. Se eu tivesse que botar uma linha, como a gente costuma escrever, o Aleph é a única letra que flutua. Desculpa, o iod aqui é a única letra que flutua. Né? E flutuar evoca espírito. Então é como se eu tivesse uma manifestação trina, apontando para Deus, por isso que vários nomes de Deus começam com Aleph. Então você tem uma manifestação de espírito, outra do espírito, e um deles é humano, é o homem, como se fosse um mediador. Então eu tenho Pai, Filho e Espírito, numa letra. Outra coisa curiosa é que o Aleph, para quem não sabe, você soletra, né? E quando você soletra, tá? É algo mais ou menos assim, tá? Do Aleph. Se eu não estou enganado, isso aqui vale 80, este aqui vale 30, e este aqui vale 1, isso aqui dá 111. 111 é 1, 1, 1. Trindade. Só que não é 1 vezes 1 vezes 1. Eles se interrelacionam. Por isso sempre aponta para uma unidade. E tudo relacionado a uma letrinha só. Está tudo vinculado a essa letrinha. Parece design, não é? Parece que Deus brinca com as letras e com os números para se revelar também. E Ele faz isso mesmo, isso é de propósito. Nada disso aqui é por acaso, pode ter certeza, tudo isso aqui é proposital. Então o que você tem? Você tem no nome de nós, homens, humanidade, você tem a letra que aponta para Deus, está aqui, que é o Aleph, e você tem 2 outras aqui. Então, Adão, na sua essência, né, aqui é o Aleph que aponta para Deus, que a gente já viu, por quê, de várias formas, e você tem Dan. O que é Dan no hebraico? Dan é sangue. Então, o que é Adão na sua essência? E Adão, lembra, homem e mulher. O que é Adão na sua essência? Deus em sangue. Você é uma manifestação física, nesse mundo, de Deus em sangue. Por isso que você foi feito à imagem de Deus. Ou seja, você é uma projeção de Deus. Por isso que Deus, quando cria o homem, já pensa nele mesmo quando fosse encarnar como mediador. Já está pensando nele. Por isso que em Jesus tem capacidade para habitar nele toda a plenitude da divindade.
Porque nós já fomos criados de tal maneira que somos essa sombra capaz de ter toda a plenitude da divindade em nós. Só que por causa do pecado isso nos foi, né, tirado no começo. Por isso que Jesus vem e retoma isso, resgata isso para nós. Por isso que, de certa forma, Pedro vai dizer que agora nós podemos partilhar da divindade. Não que somos, efetivamente, né, a quarta pessoa da Trindade. Não somos, obviamente não somos isso. Mas podemos partilhar da sua natureza. Aquela velha história que a gente gosta de frisar, né? Deus se fez homem, né, para que nós pudéssemos ser feitos filhos de Deus. Para que nós tivéssemos natureza divina. Não que nós não tivéssemos, já tínhamos. Só que ela foi maculada pelo pecado. Esse que é o problema. Porque o que acontece? Quando você olha para a Trindade, você vê uma perfeição. O conceito de família vem da própria Trindade, de certa forma. Você tem Pai, Filho e Espírito. Evoca uma família de alguma maneira, né? Já está ali o germe da família, o sentido da família, que vai depois reproduzir em nós. Você mesmo é um ser trino, porque você tem corpo, alma e espírito. Você tem uma manifestação trina. Você tem uma manifestação corporal e duas manifestações que são etéreas, que é a alma e que é o espírito. Está em você. E quando você é transformado, feito nova criatura, o que acontece com você? Você recebeu um novo espírito, recebeu uma nova alma. Só o corpo continua o mesmo, não é? Não é assim que somos? É assim que nós somos. Se você duvida, e lembra, nós somos um ser em conflito. Por isso que a gente tem falado muito sobre unidade, mas uma coisa que a gente precisa agora lembrar é que quando você analisa essa questão da unidade, e por que nós temos uma certa dificuldade de sermos um? Porque nós mesmos, em nós, já temos dificuldades para ser um. Por quê? Porque você tem um novo espírito, Ezequiel 36, 26. Então você tem esse novo espírito. Você tem uma nova alma, né, que aí fala do coração novo. E lembra, coração no hebraico, gente, não fala de sentimento. Quando você lê coração no hebraico, não fala de sentimento, fala de mente. Quando fala de rins, intestino, né, entranhas, está falando de sentimento. Por quê? Porque coração fala da tua mente, racional. E emoção fala daquele friozinho na barriga. Por isso que fala de entranhas, intestino, rins, fígado. A Bíblia usa esses termos para tuas entranhas, relacionado a sentimento, a sensação. E aí o que acontece? Você recebeu um novo espírito, uma nova alma, e tem um corpo que é o antigo. Você é um ser trino, só que você está em conflito. Você tem a tua carne brigando contra o teu espírito, né? Isso ele está lá em Gálatas 5,17. E você tem o teu corpo, tua carne, brigando com a tua alma. Isso está lá em 1 Pedro 2,11, se não estou enganado. Ou seja, você é um ser em guerra. E se você é um ser em guerra, como é que você consegue ser um? Todo novo nascido está vivenciando um conflito diário. Todo dia você está em conflito. Conflito com o quê? Contra os desejos gerados por Deus no teu espírito, na tua alma, porque é Ele que gera em nós, lembra Filipenses 2,13? Ele gera em nós o querer e realizar, é Ele que está gerando em nós esse desejo da lei de Deus, de seguir a lei de Deus. E a tua carne, né, o teu corpo, onde está a tua carne, e é um corpo morto que você carrega, por isso que o Romanos 7 vai falar desse corpo morto que você carrega,
carrega, vivificado pelo Espírito, que está em Romanos 8, na sequência, acho que é 8:11, não me lembro agora direito. Ou seja, esse corpo tem a carne, e na carne não habita bem algum. A carne tem as paixões carnais, os desejos da carne. E esses desejos da carne é que fazem guerra. Então, para você se tornar um, só tem um jeito. Não tem como fugir disso. Você precisa matar os desejos da carne. Não matar o corpo, tá? Não vamos se matar aí, né? Matar os desejos da carne. Por isso que Paulo fala em Romanos 12, o quê? Apresentai os vossos corpos como sacrifícios vivos. Você vai pegar os desejos da carne e vai matar. Porque se você matar os desejos da carne, você se torna um com Deus. Efetivamente. Porque é Deus quem está gerando em você esses desejos. E você tem que ser guiado pelo Espírito. O objetivo é que você seja guiado pelo Espírito. Não o teu Espírito, o Espírito de Deus que está em você. Né? Tem o Espírito seu e tem o Espírito de Deus em você. O Espírito de Deus em você é que vai soprar para você o querer e o realizar de Deus, a vontade de Deus. E aí, quando você efetivamente elimina o problema da carne, aí você está capacitado a fazer a vontade dele na tua vida. Só que essa é uma batalha diária. Por isso que o texto diz, apresentai os vossos corpos como sacrifícios vivos. Você faz isso vivo, todo dia. É um trabalho diário, é um esforço diário. Por isso que há uma diferença de maturidade para a criança. A criança, ela muitas vezes, o crente carnal, 1 Coríntios 3, lembra? O crente carnal é aquele que é guiado pela carne, e ainda não pelo Espírito, como deveria. Ou seja, ele ainda tem muito dentro de si as paixões carnais, por isso que tem divisão. 1 Coríntios 3, o que ele está falando? Uns são de Paulo, são de Apolo. Aí o que ele diz? Olha, só o fato de ter divisões entre vocês mostra que vocês são carnais. E para deixar efetivamente claro que eles são crianças, diz, eu queria dar alimento sólido, mas não posso, porque vocês são carnais, eu tenho que dar leite. É isso que Paulo está falando em 1 Coríntios 3. Ou seja, divisão dentro do corpo de Cristo é coisa de criança. É coisa de criança. Partidarismo, divisões, é gente que ainda não entendeu, não cresceu. Estão guiados ainda pela carne. Até essas brigas teológicas. Eu sou de Armínio, eu sou de Calvino, eu sou de Lutero, né? Eu sou de Wesley, eu sou de Molina. Ah, não, eu sou do rabino tal. Gente, se você brigar por isso, você pode discutir isso, não tem problema nenhum. A gente não discute teologia, tem que discutir, inclusive, porque isso evoca crescimento. Mas brigar por isso, isso é coisa de criança. Ah, vou abrir uma nova igreja porque eu não concordo com a tua interpretação do texto. Será que precisa? Não precisaria, mas nós temos, né? Olha aí, a batista, presbiteriana, luterana. Por que na reforma não se juntaram, todas as protestantes não se juntaram numa só? Porque mesmo Lutero e outros já tinham discussões por questões sobre batismo, questões sobre ceia. Até hoje tem. Crianças. Crianças. Engraçado que Deus consegue trabalhar com crianças. Eu sei porque quando trabalha comigo, não tenho outra ideia, eu tenho espelho em casa, viu? A gente sabe. Porque você pode ser maduro em algumas coisas, mas criança em outras. Para chegar à estatura de Cristo, olha, a gente tem que trabalhar muito ainda. Eu ando com uma plaquinha sempre, em obras, em obras, em obras. Então é complicado, gente? Claro que é complicado, porque você, para ser um, você precisa conseguir fazer isso aqui, ó. Para que a vontade de Deus, sabe,
irradie por você e faça efetivamente aquilo que Deus tem de propósito para você, porque é uma guerra. Agora, imagina o seguinte, se você tem esse conflito interno, e todos nós aqui temos, é uma briga para manter a unidade. Porque você já está brigando para manter a unidade em você. Agora imagina, além de eu ter essa briga de unidade em mim, eu ainda tenho que me juntar com vocês, que também estão nessa guerra. Por isso que o texto, várias vezes, Paulo diz assim, esforçai-vos para manter essa unidade. Porque você tem que ir contra os teus desejos, o ego, lembra o famoso ego? Você tem que matar o teu ego, não tem jeito. Porque você só fica ferido porque você tem ego. Quando alguém fala para você, é uma palavra dura, uma exortação dura, você fica machucado, por quê? Por causa do teu ego. E às vezes, por uma questão de ego orgulhoso, você divide. Você não se submete. Há uma diferença entre você fazê-lo por ego e você fazê-lo por amor à palavra. São coisas distintas. Uma coisa é não concordar com heresia. A outra é não concordar com o propósito do próprio Espírito, por uma questão de orgulho, de ego. E se você não conseguir discernir entre os dois, você está com problema. E é complicado, porque a gente vai falar da família. Né? Eu estou abrindo isso aqui porque, primeiro, porque o modelo de trindade, já imaginou se o pai e o filho brigassem? No jardim de Getsêmani, o filho disse, pai, eu não quero, né? Não só afaste de mim esse cálice, decidi que eu não vou. Eu não vou, eu vou fazer a minha vontade e não a tua. O que você acha que... Eu sei que isso é impensável, mas num universo assim, onde coisas absurdas pudessem acontecer, nem eu nem você estaríamos aqui, e na verdade nem o universo teria sido criado, porque Deus já teria abortado esse projeto antes de criá-lo. Por isso, quando Jesus vem e encarna, ele já sabe, ele diz, eu vim para morrer mesmo, estou sabendo disso aí. Já sabia disso, já estava morto antes de criar. O projeto já tinha sido definido. Se não tivesse outro jeito, não teria criado. Afinal, Deus não vai fazer um universo para que o mal tome conta, ou para que um projeto venha à falência. Não, Deus quando faz é para fazer tudo certinho. Então não tinha opção. Mas é interessante que o texto deixa claro que Jesus faz questão de frisar a vontade dele e a vontade do Pai. E ele dá o exemplo do que nós temos que fazer, da submissão. Não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Até nisso, nas pequenas coisas, ele está exemplificando como é que a gente tem que agir. E é interessante, os três são iguais, a gente já falou sobre Trindade aqui, os três são iguais. Agora imagina se tivesse unidade entre eles. Por isso que geralmente você vê o seguinte, eles se manifestam de formas diferentes. O pai idealiza, o filho realiza e o espírito sustenta. Mas os três trabalham juntos e os três são um só. Mas sempre nesse processo, pai idealiza, filho realiza, executa e o espírito sustenta, mantém. É o que você vê desde a criação, desde o Gênesis 1, versículos 1 e 2. Você já vê a situação do Pai, do Filho e o Espírito já cuidando, já evocando. Aí ele cria nós, os seres humanos. Começa pelo homem, pelo rascunho, né, para terminar pelas mulheres, que é o principal. Né? Então ele pega o material mais bruto, né, o material mais, sabe, né, do pó da terra, faz o homem.
depois ele pega um material já, né, mais requintado para fazer a mulher. É interessante porque tudo isso tem um sentido também, né? Porque se você olhar, nós homens, por sermos mais brutos, né, é a mesma coisa, se você cavucar a terra, né, se você bater na terra, abrir um buraco na terra, ou riscar a terra, né, vem uma chuva, depois, sei lá, mexe o pó, tal, volta ao normal. Pouco tempo está de volta, né, já não tem mais problema. Agora, experimenta rasgar, riscar, né, cavar a tua costela para ver se logo volta ao normal. Hã? Dói, demora, porque é mais sensível, não é? Por isso que as mulheres são muito mais sensíveis. Está na natureza delas. Já está ali, o processo está ali. A diferença entre o homem e a mulher já começa a evocar em vários aspectos. Porque, na verdade, o que acontece? Aí vamos entrar na questão da família que o Lucas evocou ontem. Gênesis 2, 24. O que diz o texto? Vamos lá. Que esse texto está cheio de coisas aqui. Por isso, deixa o homem, Adão, né? Desculpa, o homem aqui agora, no sentido do hebraico, é Ish, pai e mãe, se une à sua mulher, Ishá, tornando-se os dois uma só carne. Então você tem agora, lembra, Adão nós já vimos, né? Evoca tanto o homem quanto a mulher, e os dois são, né? Os dois são uma representação de Deus, uma imagem de quem Deus é. Aí você tem o homem, né? E o homem você tem aqui, Ish, né? Isso aqui é o homem, no hebraico, lá de Gênesis 2, 24. E aí você tem a mulher, e a mulher é Ishá. Né? Você tem os dois ali. Você olha, tem letras iguais. E depois você tem letras distintas. Certo? Sei que muitos já conhecem, mas essa brincadeira sempre é interessante porque já no hebraico já mostra muita coisa. Essas letrinhas diferenciadas mostram o quê? O nome de Deus. Lembra? Qual é o nome de Deus, gente? Yud Rei Vav Rei, né? Ou I-A, né? I-A. Por exemplo, Salmo 68, 4. Deixa eu ver se é isso mesmo. Abre a tua Bíblia aí, ó. Salmo 68, 4. O que diz o texto? Salmo 68, 4. Depende da tradução, né? Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens e... Aí depende da tradução. Algumas vai estar, Senhor é o seu nome, e outras vão falar o quê? Tem algumas traduções que dizem, o seu nome é Já, tudo maiúsculo. Alguns acham esse Já de agora, não é o Já de agora. Né? Ou algumas falam, o seu nome é Iá. Iá. Iá, gente, é uma abreviação do nome de Deus, lembra? Yud, Rei, Vav, Rei. São essas duas primeiras letras, ó. Que é o termo para aleluia. Aleluia, louvem, Iá, Deus. Ou seja, quando você casa, qual é o objetivo do casamento? Trazer Deus para a relação. Sempre foi esse. Esse é o objetivo, sempre foi. O homem e a mulher juntos são uma expressão de
de Deus. Então, quando você tem um casamento, o objetivo do casamento é justamente esse: trazer Deus para a relação. Esse é o objetivo. O homem coopera com suas características masculinas e a mulher com suas características femininas. Mas os dois trabalham juntos, porque sozinhos não são completos. Por que você acha que Deus falou, e viu Deus que o homem era só, e não era bom para o homem estar só? Por que não era bom para o homem estar só? Porque não tem como completar, não tem como trazer Deus para esse processo. O projeto de Deus só com um deles não resolveria, não faria sentido. Por isso que ele vai fazer a mulher, para complementar. Ok? Então, por isso que o casamento também é tão difícil. Era mais fácil antes da queda. Porque antes da queda os dois eram um só, lembra? Os dois eram chamados por Adão. Quando é que surge Eva? Depois da queda, lembra? Como é que a serpente se aproxima dela? Como é que ele chama ela? De mulher. Não chama ela de Eva. Chama ela de mulher. Porque a diferença entre os dois era essa. Era de gênero. Um era o homem, Ish. O outro era a mulher, Ishá. Por que ela ganhou o nome de Eva? Porque agora vai ser a mãe de todos os seres viventes. Não, não é só por isso. Esse é o significado do nome. Mas por que ela ganha um nome? Porque depois do pecado, gente, surgiu a individualidade. Cada um buscou o seu próprio interesse. Um buscou o seu interesse, o homem, e a mulher também. Só lembra, a mulher foi enganada, o homem não. Paulo fala isso para Timóteo, deixa bem claro. Ele fala, lembra, hein? A mulher foi enganada, o homem não. Ou seja, o homem quando cai, e por isso que veio algo pior para nós, né? O homem caiu consciente. Consciente do que estava fazendo. Ele sabia do que estava fazendo. Inclusive, ele usa a mulher como escudo. Aquela historinha que o pessoal conta, às vezes, que é bonitinha, eu acho legal. Não, porque Adão foi comer do fruto porque ele amava a mulher. Para partilhar, porque ele sabia que ela ia morrer, então ele foi lá por amor, e ele vai e come do fruto para que, se ela vai ter esse destino da morte, ele também vai ter. Olha, que coisa bela. Bonito, é bonito. O problema é que no texto não cabe, porque quando Deus chega e pergunta, Adão, o que aconteceu? O que Adão faz? Não, Senhor, ela ia morrer, eu quis morrer com ela. É isso que ele fala? Eu amo tanto que fiz isso. Não. Ele joga a culpa nela. Ela joga a culpa em Deus e nela. Ele culpa os dois. A culpa é da mulher que tu me deste. Eu simplesmente lavo minhas mãos. Tu te resolve, porque tu criou a mulher. Aí vem me dizer que Adão amava a mulher a ponto de dar a sua vida por ela? Claro que não. Senão ele entregava ela de bandeja. E a mulher depois joga na serpente. E a gente sabe o fim da história de tudo isso. Muito diferente de Cristo, né? Muito diferente de Cristo. Muito diferente de Cristo. Mas é interessante porque de certa forma a gente vê isso até hoje, né? Os psicólogos evocam essa história da queda até hoje. Porque até hoje nós, homens, cometemos a mesma bobagem. A gente quer achar um culpado, que não seja nós. A gente sempre quer uma desculpa. Esse é o nosso problema. Sempre foi. A diferença é que quando nascemos de novo,
tem o Espírito Santo para dizer lá dentro, assume, assume que você errou. Assume. Gente, não dá para ter unidade sem Deus. A verdadeira unidade sem Deus é impossível de alcançar. Impossível. Porque a individualidade do homem e a individualidade da mulher conspiram contra. E se você duvida disso, é só ver os índices de divórcio na nossa época. O quão fácil é você separar. E não que fosse diferente no passado. É porque no passado era proibido, lembra? Por lei. Lembra disso? O divórcio era proibido por lei até um século mais ou menos, quase um século atrás. Depois veio a lei do divórcio. Mas sempre teve. A discussão não é nova. É só lembrar, o próprio Jesus foi inquirido sobre o caso, sobre o divórcio. Porque é difícil manter essa unidade. Claro que é. Sabe por que é difícil? Porque você tem que anular quem você é. Sempre foi assim. Nós já falamos aqui. Você foi salvo, agora vamos falar de salvação, mas isso vale para o casamento, para não agradar a você mesmo, se você é maduro, certo? Então você agrada quem? O próximo naquilo que edifica. Não é isso que nós lemos lá em Efésios? Desculpa, Efésios não. Agradar o próximo naquilo que edifica é... Não vou lembrar o texto agora. Acho que é Romanos 15, 2, se não estou enganado. Não agradamos mais a nós mesmos, agradamos ao próximo naquilo que edifica. No casamento, gente, quer um casamento feliz? Não queira você ser feito feliz. Faça o outro feliz. 15, 2, né? Isso aí. O casamento, o objetivo do casamento é agradar o outro. Por isso que Paulo fala, né? Que o homem casado precisa fazer o quê? Buscar agradar a sua mulher. Só que hoje as pessoas casam para quê? Eu vou casar para que ela me faça feliz. E se ela não me fizer feliz, eu troco ela por outra. E o inverso também acontece. A mulher casa para que aquele homem vai me fazer feliz. Mas se ele não me fizer feliz, eu procuro outro. Porque o objetivo do meu casamento é eu ser feliz. Totalmente errado. Totalmente errado. O objetivo do casamento é você fazer o outro feliz. E é árduo às vezes, extremamente árduo. Mas o objetivo é agradar o outro. Agora vamos trazer isso para os termos bíblicos. Agradar o outro naquilo que edifica. Por quê? Porque o objetivo do homem é fazer dela, a mulher, a imagem do filho. E o objetivo dela é fazer do homem a imagem de Cristo. Por isso, vão agradar-se uns aos outros no que edifica, no que te faz parecido, naquilo que traz Deus para a relação. Só que tem um detalhe, como é que você faz isso se você não conhece quem Deus é? Se você não conhece Deus, como é que você traz Deus para a relação? Se você não tem intimidade com Deus, como é que você traz Deus para a relação? Como é que você sabe como Deus se portaria numa situação tal? Como é que você consegue ouvir a voz do Espírito para saber tomar a decisão certa? Que inclusive foi o que o pastor Lucas falou ontem, sobre justamente você ouvir a voz de Deus, aprender de Deus como manter a família. Por isso que você é sacerdote do lar. Por isso que nós, homens, somos sacerdotes do lar. Por que Eva recebeu o nome de Adão? Por que não foi Deus que deu o nome para ela de Eva? Mas foi o homem que deu, foi Adão que deu. Por que Deus não deu? Para evocar autoridade, lembra? Quem tem autoridade sobre, nomeia. E como ele falou, o teu desejo será para o teu marido e ele vai ser
o governo, e como ele tem o governo, ele vai te dar o nome. Eu sei que hoje, no politicamente correto, né, você falar coisas assim, bíblicas, é extremamente desconfortável para a sociedade ouvir. Mas é verdade. Agora, se serve de consolo, o modelo de homem na Bíblia, Efésios 5, 25, é Cristo. Eu fico imaginando que mulher cristã não gostaria de estar casada com o próprio Cristo, no sentido, né, um homem, um marido que fosse a imagem de Cristo. Porque lembra, Cristo não veio para ser servido, ele veio para servir. Cristo não veio para agradar a si mesmo, mas para agradar os outros naquilo que edifica. Sem falar que toda mulher deseja o quê? Expressão de amor. Está aqui, ó, tá? Evoca aqui, lembra? Porque, ó, o que é o iode? Vale 10. O que é o rei? Vale 5. 10 evoca o quê? Lei. É só lembrar dos 10 mandamentos, as 10 pragas do Egito. Fala de lei, fala de justiça. E 5 fala de graça. Porque Deus é tanto lei quanto graça. Deus é os dois. Tanto justiça quanto misericórdia. Deus equilibra os dois. E no casamento você é uma expressão masculina do governo. E indiretamente a mulher é uma expressão feminina da misericórdia, da graça. Esse aqui quer respeito. Esse aqui quer amar, quer perdoar, quer liberar. Esse quer respeito, quer condenar. O homem é legalista, por natureza. Por que Paulo, em Efésios, fala que a mulher respeite o marido e o marido ame a sua mulher? Não é isso que ele fala? Por quê? Por que respeite? Você pega uma lei, o que uma lei quer? Se eu pegar a lei e botar na parede, o que a lei quer que seja feito? Ela tem que ser respeitada, seguida. A lei quer ser respeitada, quer ser seguida. E a mulher quer o quê? Amor. Ela é sentimento, ela é graça. Eu sei que hoje está meio distorcido isso aqui, né? Que estão tirando do homem a sua masculinidade e estão tirando da mulher a sua feminilidade. Tentam distorcer isso. Isso é um ataque, né? Normal, faz parte. A gente vai falar por que tem isso, mas nas questões até algum tempo atrás, isso era normal de você perceber. Por isso que Paulo vai falar para o homem, né, ele ame a sua mulher. Ele fala 3 vezes em Efésios 5. Leia lá, 3 vezes Paulo fala: maridos, amai suas mulheres. Maridos, amai suas mulheres. Maridos, amai suas mulheres. Sabe por quê, gente? Por que 3 vezes? Porque a gente é ruim nisso. Ninguém repete 3 vezes. 2 vezes é porque é importante. Quando se repete 2 vezes é porque o negócio é importante. Quando repete 3, além de ser importante, você é burro demais para entender. Então, 3 vezes para garantir que você não perdeu o fio da meada. E eu posso falar isso de cadeira, porque eu tenho espelho em casa. E eu já falei para vocês, eu sou lerdo para aprender. A gente aprende, gente. Aprende. E não aprende por causa de nós, não, aprende por causa dele. É ele que ensina a amar. Lembra? Como é que eu aprendo a amar? Olha para ele. Pede, Espírito Santo, eu preciso aprender a amar mais minha esposa. Então derrama mais amor no meu coração e me ensina como amar mais e expressar melhor isso. Porque não é só o amar, é expressar também. Isso não quer dizer que não é para a mulher não amar o seu marido, só respeitá-lo. Não.
Porque a mesma Bíblia que fala isso, aqui Efésios 5, Paulo vai usar inclusive Gênesis 5, 20, né, desculpa, Gênesis 2, 24. Vai evocar o casamento, vai falar de Cristo e a igreja e vai falar como é o casamento, né, na vida cristã entre nós, né, como nós casais devemos lidar. Mas Tito, por exemplo, quando Paulo escreve para Tito, ele fala, olha, que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas a amarem o seu marido. Está lá em Tito, capítulo 2. Ou 1 ainda. Não, acho que 2 mesmo. E Pedro vai dizer o seguinte, para os homens respeitarem as suas mulheres. Então não quer dizer que a mulher só tem que respeitar o marido. Não, tem que amar também. Só que para ela é mais fácil. Porque está na natureza dela o amor. Ela é sentimento. E o homem precisa aprender a amar, porque é um processo para ele mais difícil, né? E ela precisa aprender a respeitar. Mas o homem também tem que respeitar a sua mulher. Pedro vai falar sobre isso. Então, esse processo é difícil? É. E por causa da queda, ficou pior. Porque nós nos tornamos egoístas. Lembra o problema do ego? Egoístas. Eu caso para que eu seja feliz. Eu caso para que os meus desejos sejam aceitos e atendidos. E aí fica frustrado, sabe? Porque não vai ter. E se frustra. E desconta na mulher e nos outros. E vice-versa. E aí a unidade está comprometida. Por isso que eu começo a dizer, a unidade, ela começa primeiro aqui, ó, em mim. Eu preciso aprender a ser um com Ele. Para eu aprender a ser um com Ele, eu preciso matar a minha própria carne, os meus desejos. Do contrário, eu não consigo ser um com Ele. Só que o relacionamento teu nunca é só vertical. O nosso relacionamento também é horizontal. E tem graus distintos de relacionamento. Somos todos irmãos em Cristo, inclusive a sua esposa. Mas você não dorme com todas, você dorme só com a sua esposa, né? Então há grau distinto de relacionamento. Você não fala a mesma coisa para todos os teus irmãos. Você tem amigos mais íntimos, mais chegados. Nem Jesus fazia isso. Jesus tinha amigos mais chegados. Tinha 12, mas dos 12 tinha 3, dos 3 só tinha um que colocava a cabeça no seio. Então você vai ter relacionamentos distintos. Então, primeiro unidade aqui, segunda unidade, casamento, fundamental. Porque se você não tiver essa unidade, não tiver a unidade do casamento, como você vai ter unidade na igreja? Sem sacrificar um dos dois anteriores. Porque é o que vai acontecer. Às vezes a pessoa mantém a unidade, porque só consegue ser uno na igreja, mas não consegue ser uno no casamento. E não consegue ser um consigo mesmo. Então, sobrou esse relacionamento. Só que daí, esse relacionamento mais abrangente, ele está sempre comprometido. Porque ninguém vai poder te conhecer de verdade, e quando conhecer vai ter uma decepção terrível, porque vai descobrir que você é péssimo, sozinho. Quem é? Né? Aquela velha história. Quem você é quando ninguém está vendo? E quem você é se a tua esposa falasse tudo que sabe sobre você, ou vice-versa? O marido falasse tudo que sabe sobre a sua esposa. Então, no ambiente social ou entre os amigos, por isso que existem coisas sobre você que só você e Deus sabem, e existem coisas sobre você que só o cônjuge sabe. Só que o ideal é que isso não houvesse. Mas esse é o mundo ideal. É possível ter esse tipo de unidade com Deus, com a esposa ou com o esposo, e isso transparecer com a igreja? É, porque se não fosse possível, não estava na Bíblia.
Ou Deus vai pedir uma coisa para você que Ele não consiga? Porque lembra, quem faz é Ele, que não é a nossa força. Se fosse a nossa força, realmente, aí seria impossível, nem escreve isso, porque não dá para chegar lá. Mas lembra, é Ele que começou a boa obra, Ele tem capacidade para terminá-la. Eu só preciso fazer o quê? Cooperar, gente. Nossa função é só essa, cooperar. E cooperar, às vezes, não quer dizer só ter uma atitude passiva. Cooperar é ter também atitude ativa. Inclusive, no meio, né, quando eu botei aqui espírito, alma e corpo, no meio do corpo, na questão corporal, matéria, onde nós vivemos, a responsabilidade aqui de quem é? É minha, é sua. Por isso que Deus não pega você, ou não pega eu, sabe, carrega aqui para o púlpito e me força a falar. E algumas pessoas, quando se convertem, acham que é isso que acontece. Ou tem a ilusão de que Deus vai fazer tudo sozinho. Então, é Ele que vai me levar, Ele vai me empurrar para o púlpito, é Ele que vai pegar minha cabeça, Ele vai pegar minha boca e vai começar a falar. Lembra? Abre a tua boca e eu te encherei. Só que lembra, o profeta, o espírito da profecia está sujeito ao profeta. Por isso que tem que ter ordem no culto. Por isso que não dá para sair rodopiando o tempo todo, porque, em tese, você tem que ter o controle aqui. E esse controle, tanto para liberar, quanto para dizer, espera aí, agora deu. Chega. Senão a gente seria marionete. Ninguém aqui é marionete. Todos são seres ativos. Deus não apagou a tua individualidade, e muito menos a tua responsabilidade. Tanto é que Ele vai te cobrar disso, né? 2 Coríntios 5,10, já citei várias vezes aqui. Porque a responsabilidade é nossa, inclusive no casamento. Quem tem que expressar amor? É Deus ou é você? Ele já expressou lá na cruz, já deixou bem claro, inclusive. E te expressa todo dia. Você está respirando ainda? Teu coração está batendo? Graça de Deus sobre você. E o amor dele continua, lembra? A sua bondade me segue todos os dias da minha vida. O tempo todo. Agora, então, quem que vai expressar carinho? Para a esposa ou para o esposo? O cônjuge. É você. Quem tem que perdoar no relacionamento? Só ela, porque eu sempre tenho razão. É assim? Ou o inverso, né? A mulher sempre tem razão, o marido sempre está errado. Um dos dois nunca erra. É assim que é, essa é a verdade. Não, os dois erram. Só que é difícil, às vezes, eu acho engraçado, a gente é muito hipócrita, gente. A gente é muito hipócrita. A gente fica dodói por qualquer coisa. Qualquer coisa fica dodói. E não é só no relacionamento da esposa, não. É com o pastor que não me cumprimentou. Ele não me cumprimentou. Ele não citou o meu nome no púlpito. Ou quando ele citou o meu nome, não citou meu título. Estou de mal com ele. Ele não reconheceu. Ele me lembrou como o rapaz por exemplo, o rapaz da mídia. Mas não citou meu nome. Já estou de mal com ele. A gente esquece o texto bíblico, né? A gente esquece a Bíblia. A gente esquece quem tem que ser. Colossenses, vamos lá. Colossenses 3. Versículo, vamos pegar do 12. Olha lá. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Ternos aqui é entranhas, né? Entranhas de. Então você vai estar revestido de entranhas. Muito bem. E aí começa o 13, que é a parte que pega.
Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Mas tem gente que está brigada até hoje. E é cristão. Ou se diz ser cristão. Gente, é hipocrisia. Nós somos hipócritas muitas vezes. Quando você não segue um texto desse. E eu posso falar de cadeira, porque eu já fiz essa bobagem várias vezes. Quando eu dizia que era cristão. Era, podia até ser, pela misericórdia de Deus mesmo. Menino, bebê, infantil. Carnal. Leitinho. Porque o texto diz bem à risca. Não é à toa que Paulo diz, como é que ele fala? Na sua briga, que a sua briga não deva se estender até amanhã, resolve isso hoje. Brigou? Resolve hoje. Não durma brigado. E a gente consegue? Casados, você lembra alguma vez que você já dormiu brigado? Não. Nunca aconteceu. Nunca. Olha, talvez uma ou duas vezes nesses últimos décadas. Não. Se teve, eu não me recordo. Aham. Ah, como a gente é criança, né? Às vezes dá vontade de... Aí eu entendo Paulo, às vezes, em 1 Coríntios 9, 27. Porque eu esmurro o meu corpo, submetendo à escravidão, para que eu, que tendo pregado a muitos, não venha eu mesmo a ser reprovado. Porque você tem que esmurrar o teu próprio ego e assumir, você tinha razão. Ou pelo menos deixar a porta aberta, né? Você não tinha razão. Mas isso não importa, importa é a nossa unidade. A gente se acerta. Aí o que acontece hoje em dia? Hoje em dia não, se não me agradou, eu vou buscar outro. Vou lá no setor de devolução, devolvo você, quero um novo, um melhor. E aí vai para o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, 10º casamento. Tem gente fazendo recordes e recordes aí. Gente, claro, existem extremos, a gente sabe, existem relacionamentos que são terríveis, né? Existem maridos que são terríveis, esposas que são terríveis, que digo o Johnny Depp, coitado, né? Mas existe a Maria da Penha, a lei da Maria da Penha surgiu porque mostra que existem maridos que são verdadeiros monstros. Mas isso deveria ser, né, exceção à regra num relacionamento. Então, quando eu estou falando essas coisas aqui, não estou falando da exceção à regra, estou falando do que deveria ser do dia a dia. Nos casos das exceções à regra, né, dos monstros e afins, tem leis para isso, para proteger até a vida da pessoa, né? Porque existe, às vezes, risco realmente da pessoa vir à morte por causa disso. A gente sabe. Mas no dia a dia, né, nós não estamos no meio de psicopatas, né? Estamos no meio de pessoas cristãs, sinceras. Gente, a gente precisa viver o texto. A gente precisa aprender a perdoar. Aprender a dizer desculpa. A lei, às vezes, não gosta de dizer que está errada. Por isso que o homem, geralmente, é muito bruto, no sentido, né? No sentido literal da coisa. E é complicado, a gente está vendo hoje, um dia, gente, um ataque, né, ao ser humano, nesses dois pontos aqui, ó. Tirando do homem a sua masculinidade, tirando da mulher a sua feminilidade.
E aí só sobram duas letrinhas. Né? Duas letrinhas, Aleph, Shin. Isso aqui em hebraico é Esh. E Esh em hebraico significa fogo. E o que o fogo faz? Destrói, consome. Não é isso que o fogo faz? Ele vai consumindo tudo aquilo que está ali. Se eu tiro do homem a sua masculinidade, o que eu estou fazendo com o indivíduo? Está sendo consumido. Perdeu o seu propósito, sua razão de ser. Por isso que você vê a confusão na mente das pessoas hoje. E na mulher a mesma coisa. Tira da mulher as suas características femininas, sua feminilidade. Ataca isso para artificialmente colocar outra coisa. Você vai consumir essa pessoa. Ela vai se autoconsumir. Ela vai estar num constante sentimento de falta de propósito, falta de identidade. Agora imagine um casamento onde você não busca trazer Deus para a relação, e só tem o quê? Fogo, briga. Como é que você mantém unidade numa situação dessa? Se o próprio indivíduo, como está acontecendo com muitos homens, já não consegue se sentir um só consigo próprio, que ele não consegue viver sozinho consigo mesmo, tanto que está tendo que viver uma outra vida, uma outra identidade, porque a que ele tinha foi roubada. E a mulher, às vezes, a mesma coisa. E aí você vê as coisas mais absurdas na sociedade de hoje, que eu nem vou citar aqui, porque isso aqui está no YouTube, né? Senão o vídeo depois vai ser censurado. Não posso nem citar mais. Olha o absurdo que nós chegamos. Não posso. Mas vocês sabem, né? Isso a inteligência artificial não consigo perceber ainda, a sutileza, às vezes, da linguagem metafórica. Mas é complicado. Pega a Bíblia com Romanos 1 e vai pregar ela numa praça. Lá na França, por exemplo, para ver o que acontece. Depois me conta, pelas cartas da prisão, como é que vai ser. Porque é um fato, gente. É um fato. É uma guerra, nós estamos nessa guerra aqui. Ó. Aí você entende, Paulo fala assim, em Romanos 1, quando ele usa o termo assim, inflamando-se um com o outro. Eu nem vou citar, porque isso vai ficar complicado no vídeo. Mas é o que ele fala quando tem homens e homens, e quando ele fala de mulheres e mulheres, ele usa o termo inflamando-se. O que é inflamar? Botar fogo. Deixou bem claro. Ou você acha que é por acaso? Nada disso aqui é por acaso. Quer ver uma outra? Quando Paulo vai dizer assim, aí está falando de um casal mesmo, homem e mulher, que estão num relacionamento, fornicando, tendo relacionamentos sexuais antes do casamento. O que Paulo diz? É melhor que vocês se casem do que viver abrasado. O que é abrasado, gente? No fogo. Ah, mas não é homem e mulher? Não tá ok? Tá. Só tem um problema, não está casado. E se não tem casamento, se não tem aliança, que é uma coisa que o pastor Lucas citou ontem, se não tem aliança, não tem Deus na relação. E se não tem Deus na relação, no casamento, nada mais é do que fogo. Não tem bênção de Deus. Percebe? Não tem como. Inclusive uma questão sobre aliança, que é muito interessante de frisar, já que a gente está falando sobre aliança, e não existe casamento sem aliança. O termo para aliança no hebraico é berit. E lá em Gênesis 6, que é o texto, inclusive, que o pastor Lucas usou como base ontem, ele vai falar da minha aliança, ele vai fazer uma aliança a partir do dilúvio, né? Ele vai fazer uma aliança com Noé. Ele vai estabelecer uma aliança. E Deus vai usar a minha aliança
Minha aliança no hebraico é isso aqui. Beriti. Esse termo aqui é berit, isso aqui é aliança, no hebraico. E esse aqui é o minha. Por isso que é beriti, minha aliança. Então, quando Deus fala assim, eu vou estabelecer a minha aliança com você, não é? Ele está evocando esse termo, que é o mesmo termo que você vai ver lá em Jeremias 31, quando fala da nova aliança. Eu vou fazer uma nova aliança. Por quê? Porque o povo de Israel, eles transgrediram a minha aliança anterior. Agora que coisa, vamos fazer uma brincadeira, né? Eu sempre gosto de brincar com os termos. Vamos brincar com as palavras aqui. A gente já viu lá no Bereshit, por exemplo, que Bereshit também tem Berit escondido lá no meio. A gente já viu esse termo aqui. Isso aqui é bar. Bar significa filho, lembra? Bar significa filho. Agora vamos pegar essa brincadeirinha, né? Essa letra, lembra que esse aqui é o hebraico moderno. O hebraico antigo é figurado, isso aqui é figurado, certo? No hebraico antigo, esse símbolo aqui é como se fosse uma mão, assim, um braço com uma mão. Esse símbolo aqui é uma cruz. E esse símbolo aqui, um braço com uma mão. Então, o que é a minha aliança? O que significa minha aliança? É o filho com seus braços na cruz. Spoiler, né? Deus dando spoiler desde o Gênesis. A gente só pega depois. Por que a gente pega depois? Porque a gente viu o que aconteceu. Que lembra? O mistério de Cristo escondido desde a eternidade, manifesto agora por meio do que Cristo fez na igreja. Olha que beleza. Mas sempre teve lá. Agora você olha e diz, está na cara. Agora é fácil de olhar, né? Queria saber antes, se você ia ter essa percepção. Ou seja, Deus sempre disse que a aliança dele aponta, em última instância, para o Filho na cruz. Sempre foi. As alianças intermediárias, como foi a aliança com Adão, com Noé, né? A aliança depois que foi feita por meio de Moisés, a aliança com com Abraão, Moisés, Davi, todas essas alianças apontavam, na verdade, sempre falou da verdadeira aliança. Essa é a aliança que ia acontecer perfeita. Por isso, o teu casamento tem que ser baseado nessa aliança. Por isso que em Efésios 5, Paulo vai evocar o Cristo e a igreja, porque só existe igreja por causa da cruz. Não existiria igreja sem cruz, gente. O segundo Adão morre pela sua igreja. Por isso que o primeiro Adão tem um sono profundo. É um simbolismo de morte, até hoje, sono na Bíblia simboliza também a morte do corpo. Mas Adão não estava morto completamente. É só um simbolismo. Assim como o sono da alma, aí tem um debate gigante, não vou entrar no mérito, mas também é um simbolismo. Porque nem quando você está dormindo, você está morto. Ou quando você está dormindo, você está morto mesmo? Não. O teu cérebro está sempre ativo. Você sonha. E até lembra dos sonhos. Né? Tem um movimento REM rápido dos olhos, tudo. Ou seja, mesmo o termo sono da alma é ineficiente para mostrar morte, efetivamente. Porque morte é nada. Quais são os sinais do cérebro de um morto? Nenhum. Agora, quais são os sinais de uma pessoa que está no sono, dormindo? Vários. Então, sono da alma não é exatamente morte no sentido como a gente imagina. Mas o sono de Adão permitiu ele, anestesiado naquele sono,
Deus tira o que dele? Do lado, uma célula-tronco. Vamos falar nas linguagens científicas atuais? Que é costela o quê? Costela tem ali o quê? Células-tronco. Hoje a gente tem isso. E Deus vai fazer o quê? A partir da célula-tronco, da costela do homem, Ele vai fazer o quê? Uma mulher. Só que o homem tem que tipos de... Qual é o genoma nosso? Masculino. XX. Ele precisa fazer uma engenharia genética para gerar mulher. Então Deus vai tirar uma célula-tronco, vai fazer um trabalho de engenharia genética para alterar o DNA e vai colocar isso, provavelmente, né, numa cultura biológica, e vai crescer. Enquanto isso, Adão está anestesiado. Inclusive, depois, Deus ainda faz uma operação plástica, né? Porque Ele vai fazer um enxerto de carne onde Ele tirou, para deixar bonitinho. É um descritivo completo de uma operação. Anestesia, abre do lado, tira o elemento que você precisa, né? Depois ainda sutura de volta e faz uma plástica para não ficar nenhuma marca, nenhum problema. Enquanto isso, fez uma engenharia genética, construindo, numa cultura biológica, um quase clone de Adão. Só que agora na versão feminina. Por isso que quando Adão vê a mulher, o que ele diz? Essa é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Perceba que ele não fala sangue. Por quê? Porque Jesus, depois de ressurreto, ele fala, um corpo como o meu, né, se eu fosse um fantasma, não teria carne e ossos. Mas não tem sangue. Por isso que ele diz, carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. Porque o transformado é só carne e ossos. Quando Jesus fala a questão de que ele tem carne e ossos, ele está evocando o segundo Adão. Quando vai falar da igreja, porque a igreja só nasce por causa da... Lembra, Cristo foi ferido aonde também? Do lado, e saiu água e sangue. Tem todo um simbolismo. Assim como Adão foi perfurado no lado, Cristo foi perfurado no lado. Nada é por acaso, tem todo um simbolismo. Só que tudo lá antes é sombra. Jesus é a realidade disso tudo. Você é a realidade da mulher. Nós somos. Por isso que nós somos a noiva, né? A esposa de Cristo. E trabalhamos para ter unidade com cabeça. Para realmente esse relacionamento, né, de homem e mulher se tornar efetivo. Por isso que você é uma figura de Cristo. Todos nós somos. Nada é por acaso, nada, nada. Não é à toa que Jesus diz, não vai se tirar nem o iode da Bíblia, porque até o iode que está ali tem sentido. É que nem, por exemplo, uma coisa curiosa, né? Deixa eu aproveitar e apagar aqui de novo. Nesse texto, quando você fala, Gênesis 2:24, né? Deixará o homem, pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Vai usar um termo aqui, gente, no hebraico, que é muito curioso. Eu vou mostrar ele aqui para vocês. Porque o termo para uma só carne é assim, ó. Deixa eu ver só se eu lembro todas as letras. Não sei se vai ter espaço. Lebassar. Lebassar. Errad. Então, lebassar errado, isso aqui aqui é um, ou uma, né? E aqui é carne. Né? E esse aqui, esse lâmede na frente é como se fosse como uma só carne, né? Serão ambos como carne um, mas que errado é o termo para um, que é o termo da unidade. Lembra Deuteronômio 6, que fala... O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. O Senhor é um. Errad. É o termo para um.
Só que lembra, no hebraico existem dois termos para o número 1. Ou você fala Yahid, que é o que você vai ver em Gênesis 22, quando ele fala assim, Abraão, toma o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas, inclusive, onde aparece a Havá pela primeira vez. Único filho é Yahid. E é um único, solitário. Aqui é um, mas também pode ser um no sentido de unidade. Porque são dois que se tornam uma só carne. Certo? Muito bem. Essa construção, porque isso aqui atua como se fosse uma espécie de preposição. Tá? Quando você vai. A pena que não dá para mostrar pelo computador. A gente vai chegar nessa tecnologia ainda de poder mostrar aqui pelo computadorzinho, fazer um espelhamento. Ainda não dá, mas vai chegar, a gente vai chegar lá. É que a tecnologia tem que funcionar para isso, né? Senão não vai dar certo. Mas eu estava analisando essa construção vocálica, né, que Deus mesmo coloca. Deixa eu só pegar aqui. E quando você pega essa construção, né, onde você tem esse uso aqui, dessa expressão do lamed na frente, né, que vai ser como, né, ou para uma só carne, você tem uma construção interessante, porque o termo para carne é isso aqui, ó. Esse é o termo para carne. Aqui também é curioso, porque é o seguinte, ó, carne lembra? É bassar. Então tem o beit, o shin e o resh, bassar. Esse símbolo aqui, ó, o beit, é a palavra para casa. Então isso aqui é casa. Tanto que o símbolo é uma tenda, né, uma casa no passado. E sar aqui, sar fala de príncipe, vou botar aqui governo. Está relacionado ao governante, príncipe. Por isso que Sara é princesa, que é o feminino de Sar. Né? Então, Sara é príncipe. Ou seja, o que é a carne? O que é a carne na sua essência, quando você olha no hebraico? O Sar, a carne, é a tua casa onde você exerce teu principado. É a tua habitação de príncipe. O teu principado é exercido nessa habitação. Isso é interessante, porque você vai lembrar de anjos que abandonaram a sua habitação, indo atrás de uma outra habitação, uma outra carne. Lá em Judas, lembra? Judas fala isso. Aos anjos que abandonaram seu principado, né? Que não guardaram seu principado e abandonaram a sua habitação, indo atrás de outra carne. O que está falando em Judas ali? Está falando o seguinte, os anjos também têm um local de habitação. Só que o local de habitação deles não é a carne. É um outro tipo de habitação, que nós, inclusive, queremos ter, que está lá em 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5 fala que neste tabernáculo gememos, ansiando o quê? A habitação celeste. Ou seja, tem um outro corpo celeste. Esse é o corpo terrestre, e Deus vai nos providenciar um corpo celeste. E no corpo celeste, você vai exercer o teu principado. Vai ser a tua habitação, a tua casa. Nesse outro corpo. Eles tinham esse principado, abandonaram eles e foram para outro. Para quê? Para onde nós habitamos. Então, a tua carne é o local que Deus... Por isso que Deus cria... Porque seria interessante, se a carne é o local do mal, então por que Deus criou? Ficaria esquisito, né? Então, por que Deus criou o local para a carne, se de todo é ruim? Não. Nós é que, por causa do pecado, tornamos isso ruim. Mas, lembra, Deus chamou isso de muito bom quando Ele fez. E era muito bom. Então, o homem tinha uma carne sem pecado, o pecado não tinha ainda, e essa carne era o local onde ele exerceria o seu principado. Esse é o teu lugar de habitação.
na essência. Ou seja, tua consciência está habitando nesse corpo. Né? Teu espírito, tua alma habitam aqui. E aqui você exerce, nesse meio, né, esse princípio de governo. Então, quando Carney fala sobre essa questão, fala de governo. E lembra, Erhard fala de unidade. Agora vamos fazer uma brincadeira. Eu posso brincar com os termos, vou brincar com os termos. Eu tenho uma construção aqui e outra construção aqui. Né? Leb, no hebraico, é coração. Leb, Lamed e Beit, coração. Coração lembra o quê? No hebraico, coração fala de mente. Então, esse aqui fala de mente, na verdade. E aqui fala de quê? Governo. Principado. Governo. Então, o que é o casamento? Os dois se juntam para serem o quê? Uma só mente que governa. Por isso que você vê na Bíblia, várias vezes, os textos dizendo que vocês, quando se reúnem como corpo de Cristo, que vocês ajam como se fosse uma só alma, um só espírito, uma só mente. Porque é o princípio do casamento. Uma só mente que governa. Agora, quer ver uma coisa curiosa? Eu fiz uma pesquisa para ver essa questão dessa construção lebassar. Né? E aí tem suas variantes, claro, por causa das vogais que você coloca. Mas eu fiz uma construção disso só para ver. E aí apareceram uns textos interessantes no hebraico. Gênesis 2:24, claro, onde aparece, né, essa terminologia. Mas apareceu também, 1 Samuel 31:9, Isaías 61:1, Ezequiel 11:11, 1 Crônicas 10:9. De todas as citações, né, uma nós já conhecemos, fala de carne, né, outra também. Mas, por exemplo, Isaías 61:1, o que diz o texto de Isaías 61? Alguém lê para mim, por favor. Ou eu pego aqui, para não ter que mexer na minha referência. Alguém que puder, já abra, mas eu... Isaías 61. Você conhece bem, gente. Jesus cita isso em Lucas 4. Pode ir lá. Quem pegou já pode falar. Alguém pode ler também Ezequiel 11:11? Deixa eu ver só se é Ezequiel 11:11 mesmo que eu quero. Ou se é Crônicas. Não. Crônicas, 1 Crônicas 10:9. 1 Crônicas 10:9. Quando você pega a construção, e Samuel vai falar a mesma coisa, tá? Essa construção, eu vou esquecer as vogais, tá? Esquece as vogais. Isso aqui também pode significar, deixa eu mostrar aqui, ou o que diz Isaías, por exemplo, vamos chamar de pregar boas novas. Ou seja, essa construção significa pregar boas novas. Muito bem. Agora vamos fazer uma brincadeira com o texto. Estou brincando, tá? Não estou. Mas olha como é curioso as coisas. Deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, e ambos
pregarão uma só boas novas. As boas notícias. E boas novas, a gente sabe que no grego fica evangelion. Um só evangelho. Lembra? Paulo fala que só há um evangelho, não há outro, não há dois, não há três. Só existe um evangelho. Então você vê que, desde a construção, desde lá de trás, você tem o quê? Uma aliança que aponta para a cruz de Cristo. Você tem uma construção do casamento que aponta para essa junção do homem e da mulher, para trazer Deus para a relação, para mostrar quem Deus é na sua essência, né? Para que haja só um coração, só uma mente, para que a gente seja uma só pregação, um só evangelho, né? Ou seja, você vê que isso tem, no texto, está tudo, sabe? Hoje é mais fácil de você olhar, porque, né, você pode brincar com o texto e ver as coisas que aconteceram, e você dizer, puxa, né, já estava aqui, os spoilers todos estavam aqui, né? A questão de você ter uma mente, um coração, ser um com Cristo, já estava tudo no passado, sempre teve, desde o Gênesis. Desde o momento que Deus institui o casamento, não é à toa que Paulo usa isso em Efésios 5. Ou seja, está tudo lá relacionado. Tudo falando dessa construção heterogênea, de vários se tornando um só. Porque no casamento são dois corpos, dois indivíduos que se tornam como se fossem um só. Uma somente que governa. E nós somos vários corpos, vários indivíduos que vamos nos unir para que haja só uma mente que governa, que é Cristo. Por isso que estamos todos juntos numa só alma, num só espírito, numa só mente. Está tudo intercalado, tudo vinculado. E um só corpo, né? Porque todos nós fazemos parte de um corpo, do corpo de Cristo. Somos membros distintos, mas o corpo é um só. Então a unidade está construída desde Gênesis 2:24. Como corpo de Cristo, como unidade, como casamento, como evangelho, como mente de Deus. Sempre foi. Sempre foi. O que a gente precisa fazer? Deixar Cristo guiar. Só isso. Deixa Cristo guiar. Deixa Ele ser o cabeça. Aí você vai conseguir ser um consigo mesmo, vai conseguir ser um com a sua esposa, porque você tira o foco de você e o foco se torna ela, porque você está preocupado em agradar a ela, ou a esposa agradar o marido, que é o que Paulo fala, né? Para os casados, que importa aos casados que agradem uns aos outros. Ou seja, a esposa não está para te agradar, e nem você está para agradá-la no sentido ela, né? Você é o centro do universo, como a gente costuma colocar. Não, o centro é o outro. E aí, esse tipo de relacionamento vai o quê? Ele vai aumentando, porque começa em você, evoca no teu cônjuge, do teu cônjuge passa para o teu filho, porque lembra, sempre para os mais próximos, que daí você tem uma estrutura de unidade familiar, para daí vir para a igreja. Daí vem para cá. Por isso que na ordem, quando você vê a ordem de prioridade, é Deus, família, igreja e trabalho alternam. Por que alternam? Porque são regidos pelos dois anteriores. Porque às vezes, por causa da tua família, você vai ter que dar importância ao teu trabalho e não à igreja. E se você não tiver percepção dessas coisas, você não entendeu quem Deus é. Por isso que Ele comanda tudo. E se você tem essa comunhão com Deus, você vai saber quando eu preciso... Não. Para manter a minha estrutura, da minha segunda prioridade, que é a família, não vai dar a igreja, vou ter que fazer algumas coisas do trabalho. Ou, às vezes, Deus diz assim, não, você pode comprometer o teu trabalho, não vai comprometer a tua família, e você pode fazer a atividade da igreja. Quem que define isso? Ele.
Qual é o nosso problema, às vezes? A gente tira Deus do primeiro lugar, colocamos nós mesmos no primeiro lugar, depois vem a família. Primeiro eu, depois a família. Depois os meus interesses, aí entra trabalho, escola, etc. Reino de Deus está lá embaixo. Gente, quando tem algum problema nessa estrutura, vai dar problema na tua vida. Não tenha dúvida. Vai dar problema. Não tem como. Infelizmente, eu sei que eu vou falar um negócio que é extremamente impopular hoje em dia. Mas eu vou falar. Tem gente que não vai nem gostar do que eu vou falar agora, mas tudo bem. Gente, gosto de animais, mas eles não são filhos. Não para mim. Se você não consegue distinguir a diferença, dá uma olhada, conversa com Deus e pede para Ele readequar a tua ordem de prioridades das coisas. Não estou tirando a importância. Eu sei que animais de estimação são, muitas vezes, até maravilhosos, mas não são filhos. São criaturas. Cuidado. Cuidado. Porque, às vezes, os filhos estão sendo tratados como animais e os animais estão sendo tratados como filhos. E quando você faz isso, destrói toda a ordem. Porque, às vezes, é muito mais fácil as pessoas se condoerem de um animal na rua do que de uma criança de rua. E aí você entende por que a sociedade chegou a um ponto em que se você destruir um ovo de tartaruga, você pode ser preso de forma inafiançável. Mas se você matar um bebê, talvez não liguem tanto assim. Começa assim, quebrando prioridades, importância, botando a palavra de lado. Eu sei que não é muito popular falar uma coisa dessa numa sociedade de hoje, mas se eu não falar, outro vai falar, porque Deus não deixa de falar essas coisas. Tá bom? Que Deus abençoe. Até a próxima. Até mais.